Você já orou com toda a força da alma, já clamou com lágrimas nos olhos, já ficou de joelhos madrugada adentro, esperando uma resposta, uma direção, uma mínima certeza de que Deus ainda está ouvindo. Mas tudo que você recebeu foi silêncio. E é nesse momento, no meio desse silêncio profundo, que uma pergunta começa a ecoar. Será que ele me esqueceu? Se você já se sentiu assim, saiba, você não está sozinho. Você não está fraco. Você está em processo. E mais do que isso, você pode estar sendo esculpido. Porque sim, o silêncio de Deus também é resposta. Napoleon Hill dizia que as maiores vitórias da vida não acontecem quando todos estão te aplaudindo. Elas acontecem quando ninguém está vendo, quando você está no escuro, duvidando de tudo, menos de Deus. E mesmo assim continua, porque a fé de verdade não é aquela que acredita quando tudo está dando certo. É a fé que escolhe confiar quando tudo ao redor parece gritar: pare, desista, volte atrás. E talvez seja esse o ponto mais importante do processo. Deus silencia quando quer que você ouça algo mais profundo. Quando quer que você entenda que há uma resposta oculta, até mesmo na ausência de som. Quando quer que você pare de buscar sinais externos e comece a perceber o trabalho dele dentro de você. Pense em José, na Bíblia. Ele teve um sonho. Foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido. Foi esquecido. Preso por um crime que não cometeu. E por anos. Deus silenciou. Mas aquele silêncio não era abandono. Era lapidação. Aquela prisão era o esconderijo que preparava o caráter de um homem que, em breve, comandaria uma nação. E você? Será que esse seu tempo parado é, na verdade, um tempo sagrado? Um tempo onde Deus não está te ignorando, mas está te fortalecendo, te alinhando, te ensinando a andar por fé e não por vista. Napoleon Hill escreveu: pense e enriqueça durante um dos momentos mais escuros da sua vida. Ele estava falido, sem prestígio, sem dinheiro, com filhos pequenos para sustentar e zero garantia de que daria certo. E mesmo assim, ele escreveu. Mesmo sem aplauso, sem resposta, sem certeza, ele plantou no escuro e colheu diante do mundo inteiro. Isso é um padrão. Deus silencia quando está edificando algo grande, porque se ele te respondesse agora, talvez você não estivesse pronto para entender. Talvez você não aguentasse o peso da promessa. Talvez você transformasse um presente em vaidade e se perdesse antes mesmo de começar. Então ele esconde, silencia e trabalha. Trabalha onde ninguém vê. Trabalha onde os outros acham que nada está acontecendo. Trabalha na parte invisível. E o invisível é onde nascem as maiores transformações. Por isso, se tudo está calado, se você sente que está sozinho, se nada parece andar, não é castigo. É cuidado. É o céu te protegendo de atalhos que te atrasariam. É Deus moldando sua estrutura antes de te colocar na vitrine. É o Criador preparando o vaso em segredo, antes de usá-lo em público. A adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente. Napoleon Hill, essa frase não é motivacional, é espiritual. Porque tudo que parece uma perda pode ser um preparo, e tudo que hoje é silêncio, amanhã pode ser testemunho. Se você está passando por esse vale silencioso, escreva aqui nos comentários. Mesmo no silêncio, eu continuo confiando. Pode parecer simples, mas ao declarar isso, você fortalece sua fé e inspira quem também precisa ouvir. Agora pense nisso com seriedade. E se o silêncio que você está ouvindo não for uma ausência, mas um processo? Porque tem algo importante que a gente esquece. A resposta de Deus nem sempre vem com palavras. Às vezes ela vem com tempo. Às vezes ela vem com espera. Às vezes ela vem com um ainda não. E esse ainda não de Deus é o eu estou preparando tudo que você ainda não entendeu. Sabe por que a espera dói tanto? Porque ela exige confiança sem controle. Mas é exatamente aí que a fé é formada. Quando você continua mesmo sem entender. Quando você permanece mesmo sem ouvir. Quando você ora e aceita que o silêncio também fala. Deus não precisa fazer barulho para estar agindo. Ele não precisa falar todo dia para estar presente. Às vezes ele silencia, para ver se você ainda acredita,
Porque o verdadeiro crescimento espiritual não é saber que Deus vai responder. É descansar mesmo quando Ele não responde. Se essa palavra faz sentido para você, compartilhe com alguém que está passando pela mesma fase. Às vezes, uma mensagem como essa é tudo que uma alma cansada precisa para continuar. Vamos ser honestos agora. Você quer que a resposta chegue logo? Claro, todos queremos. Mas o que vale mais? Uma resposta rápida ou uma resposta certa? Deus não se atrasa. Ele age no tempo em que tudo se alinha. Na hora em que sua mente, seu coração, sua estrutura e o seu propósito estão prontos para sustentar a bênção que Ele vai entregar. Porque do que adianta receber se não estiver preparado para manter? Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma combinação de propósito definido, persistência e fé inabalável. Mas ele também dizia que muita gente falha porque desiste logo antes do ponto de virada. E esse ponto de virada geralmente vem depois de um grande silêncio. Então, não desista, não se revolte, não pense que Deus te abandonou. Talvez Ele esteja só testando sua resistência. Talvez Ele esteja esperando que você amadureça o suficiente para entender que o silêncio de Deus também é resposta. Se essa frase tocou seu espírito, comenta aqui embaixo: estou no esconderijo de Deus e lá Ele me fortalece. Tem algo que o mundo moderno não entende, e por isso tanta gente se perde no meio do caminho. Vivemos numa era que idolatra a exposição. Se não postou, parece que não aconteceu. Se não viralizou, parece que não tem valor. Se ninguém curtiu, comentaram ou aplaudiu, parece que é inútil. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Nem tudo que Deus está construindo agora em você será visível imediatamente. E mais, existem momentos em que Deus precisa esconder você, não para te punir, mas para te proteger. Napoleon Hill ensinava que o sucesso verdadeiro exige formação interna antes da projeção externa. E ele chamava isso de crescimento silencioso. A fase onde ninguém te vê é onde tudo começa a crescer. Toda árvore poderosa começou como uma semente enterrada, no escuro, debaixo da terra, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém entende o que está acontecendo. Mas ali, no silêncio da terra, ela cresce raízes, e a raiz é aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que um dia todos vão admirar. Assim também é você. Você está criando raiz. Você está sendo moldado em um lugar onde o mundo não pode aplaudir. E talvez seja melhor assim, porque a raiz não precisa de palco. Ela precisa de profundidade. E sabe o que mais? Às vezes Deus não te exalta agora porque você ainda não terminou de cavar. Ainda não terminou de romper suas limitações internas. Ainda está se libertando de comparações, de orgulho, de impulsos e desejos que não te levariam para o propósito. E se Ele te colocasse agora em evidência, talvez a pressão te esmagasse. Talvez a fama te distraísse. Talvez a vitória prematura virasse derrota disfarçada. Por isso, Ele te esconde. E o esconderijo de Deus não é prisão. É incubadora. É construção silenciosa. É oficina da alma. Vamos voltar à história. De José, ele sonhou alto, mas foi jogado num poço. Foi vendido como escravo. Foi parar na prisão. E ali, mais uma vez, silêncio. Deus estava com ele, mas não havia holofotes. Não havia livramento instantâneo. Não havia respostas rápidas. Havia tempo, havia dor. Havia silêncio. Mas tudo isso foi usado para preparar José, não para puni-lo. E quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, em um só dia tudo mudou. O mesmo homem que ontem era invisível, hoje era autoridade. O mesmo que ninguém queria ouvir, agora era conselheiro do faraó. Se você sente que está sendo ignorado, esquecido, deixado de lado, escreva aqui nos comentários: estou criando raízes. E Deus está me moldando no invisível. Essa frase é uma declaração de fé. E fé declarada abre espaço para milagres. O segredo de Napoleon Hill. Ele também foi invisível. Antes de se tornar um nome mundial, Napoleon Hill foi rejeitado por editores. Teve portas fechadas.
Viu seus manuscritos serem ignorados. Suas ideias eram consideradas utópicas. Ele não tinha palco, não tinha prestígio, não tinha dinheiro, mas tinha propósito. E propósito verdadeiro sobrevive até mesmo ao silêncio. Ele escreveu Pense e Enriqueça sem saber se alguém leria. Mas ele acreditava e continuou, dia após dia, mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém valorizasse, mesmo que os dias parecessem todos iguais. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora, fazendo, produzindo, tentando, e ninguém percebe. Mas escute com atenção. É melhor estar invisível com Deus do que visível sem direção, porque exposição sem estrutura vira ruína, mas estrutura no secreto vira autoridade no tempo certo. Existe um ciclo natural no processo divino. Sonho. Deus planta a visão no seu coração. Silêncio. Ele trabalha dentro de você. Lapidação. Ele remove o que não serve. Manifestação. Ele te coloca onde precisa estar. Mas muitos querem pular direto do sonho para a manifestação. E se esquecem que o ouro só vira joia depois que passa pelo fogo. Você conhece alguém que está perdendo a fé só porque tudo ficou silencioso? Envia esse vídeo. Porque essa pessoa não precisa de conselhos, ela precisa de clareza. E clareza nasce quando a gente entende o tempo de Deus. A diferença entre ser esquecido e ser escondido. Esquecer é o mundo. Esconder é Deus. O mundo te esquece quando não gera mais lucro, mas Deus te esconde quando quer gerar valor eterno. Mundo te silencia por desprezo, mas Deus te silencia por proteção. Você está sendo protegido dos holofotes que não estão prontos para você, das conexões que ainda não amadureceram, do seu próprio impulso de se exaltar antes da hora. Hill dizia: você pode vencer qualquer coisa, contanto que não desista antes do tempo da colheita. E para que essa colheita venha, você precisa aceitar o tempo de plantio silencioso. Precisa entender que algumas sementes crescem melhor longe dos olhos. Mas cuidado! O maior erro de quem está no invisível é tentar aparecer por conta própria, forçar portas, fabricar palco, buscar atalhos. E Deus não trabalha com autopromoção. Ele trabalha com elevação no tempo certo. A sua parte é permanecer. É continuar fazendo, mesmo sem like, mesmo sem retorno imediato, mesmo sem confirmação externa. Porque no mundo espiritual, persistência vale mais do que aparência. Se você está vivendo essa fase e quase desistiu, comenta: mesmo escondido, sigo firme, porque sei que Deus está me moldando. E se puder, compartilha isso com alguém que está sendo moldado também. Quando ninguém está vendo, Deus está observando. E é nesse silêncio que Ele testa sua constância, sua humildade, sua disposição de fazer o certo mesmo quando ninguém te recompensa por isso. Talvez a recompensa ainda não chegou, porque Deus quer que você entenda: a obediência é mais valiosa do que o aplauso. E é por isso que a fase do invisível dói tanto. Ela separa os que querem resultado imediato dos que querem propósito eterno. Napoleon Hill falava disso o tempo todo. Ele chamava essa atitude de fé prática. Fé prática é continuar mesmo sem evidências. É seguir mesmo sem garantias. É construir mesmo sem saber se alguém vai ver. Mas é nesse tipo de fé que os impérios começam. É nesse tipo de perseverança que as histórias inspiradoras são escritas. Você já reparou que os momentos mais difíceis da caminhada não são os de queda, mas os de permanência? Cair. A gente entende. Ficar de pé. A gente aprende. Mas esperar sem saber quando vai acontecer, isso sim, exige uma força que não se mede com músculos. É força espiritual. É maturidade emocional. É confiança que foi treinada no silêncio. E essa espera tem um nome: resistência. Napoleon Hill chamava isso de persistência inquebrantável. A capacidade de continuar mesmo quando tudo grita para você parar. Quando nada melhora, mas você escolhe não piorar. É exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Não porque faltou capacidade, não porque não tinham talento,
mas porque não suportaram a pressão do invisível, essa pressão que ninguém vê, mas que te consome por dentro, essa sensação de que todo mundo está andando menos você, de que a vida de todo mundo está fluindo menos a sua. E nesse cenário, a comparação se torna a maior armadilha espiritual. Você olha para o lado e pensa, ele começou depois de mim e já chegou. Ela nem tem tanto conteúdo e já está lá. Eu oro, jejuo, busco e nada muda. Mas o que você não vê é que o processo de cada um é único e a base de cada um é diferente. Você está sendo cavado mais fundo, porque sua estrutura precisa aguentar mais peso. Muitas pessoas desistem no primeiro sinal de dificuldade. Os que perseveram são os que colhem os frutos. Napoleon Hill. A espera não é castigo, é construção. E resistência não é passividade, é movimento interno. É escolher confiar, mesmo quando a ansiedade tenta acelerar o plano de Deus. Se você está passando por essa fase em que parece que todo mundo está indo menos você, comente: eu não corro contra ninguém. Eu caminho com Deus. Essa frase simples vai te lembrar que sua corrida é única e que o tempo de Deus nunca é atraso. A resistência começa quando o plano não acontece como você imaginou. Talvez você pensou que a porta se abriria rápido. Talvez você acreditou que aquele projeto ia vingar. Talvez você tinha fé de que 2024 seria o ano da virada. Mas aí chegou a frustração. Chegou o silêncio. Chegou a falta de resposta. E você ficou sem chão. É nesse momento que surge a tentação de desacreditar, de largar tudo, de parar de tentar, de calar a própria voz, porque ninguém está ouvindo mesmo. Mas aqui vai a verdade que você precisa escutar hoje. O silêncio de Deus também é resposta, e a resistência que Ele espera de você é o que molda sua herança. Napoleon Hill dizia que os momentos de crise são os melhores momentos para você testar a sua verdadeira fé. Fé, que só age quando tudo dá certo. Não é fé, é conveniência, mas fé que permanece quando tudo está calado. Essa sim é fé que move montanhas. A construção de um alicerce firme exige tempo. Imagine um prédio de 3 andares, agora imagine um prédio de 30 andares. Qual dos dois leva mais tempo para ter o alicerce pronto? Claro que o de 30. Por quê? Quanto maior o propósito, mais profundo precisa ser o fundamento. Deus está te fundamentando, está estruturando sua mente, seu caráter, seu espírito, está arrancando o orgulho, limpando sua vaidade, ajustando sua motivação. E tudo isso exige tempo. Hill também falava sobre isso. Ele dizia que muitos querem sucesso, mas poucos aceitam se tornar o tipo de pessoa que o sucesso exige. Você não está atrasado, você está em transformação. Se você sente que está sendo trabalhado por dentro, mesmo que ninguém veja por fora, escreva nos comentários: estou me tornando o que Deus sonhou para mim. Não subestime o poder de declarar isso, porque as palavras têm força, e a fé, quando é falada, se fortalece. Os dias em que você pensa em desistir também fazem parte. Tem dia que você acorda bem, cheio de esperança, crendo que algo vai acontecer. Mas tem dia que você não quer levantar, não quer abrir o celular, não quer ouvir mais ninguém dizendo vai dar certo. E nesses dias, você pensa em largar tudo. Mas saiba, esses dias também são parte do processo. Jesus teve um dia em que suou sangue. Hill teve dias em que pensou em queimar seu próprio manuscrito. Você também terá seus dias de cansaço, mas o que diferencia quem chega de quem desiste é que mesmo cansado, quem chega continua. Não com a força do corpo, mas com a força do espírito. Se você já pensou em desistir essa semana, comenta: eu quase parei, mas Deus me sustentou. Pode parecer simples, mas é poderoso. Porque Deus honra os que reconhecem a própria fraqueza e ainda assim permanecem. 3 lembretes para resistir no silêncio. Você não precisa entender tudo. Confiança não exige explicação. Ela exige entrega. Você não está sozinho. Todo processo tem silêncio, mas nenhum silêncio é sem presença. Você está
mais perto do que imagina. Muitos desistem a poucos metros da virada. Continue. E se hoje está difícil, se você não tem ânimo para continuar, apenas faça isso. Fale com Deus, mesmo que em silêncio. Porque o céu entende lágrimas, o céu entende suspiros, o céu entende quando você não tem mais palavras, mas continua confiando. Isso é resistência, isso é fé real. Você resistiu. Você suportou o silêncio. Você continuou mesmo sem ver resposta. E agora? Chegou o momento que parecia não chegar, não de forma barulhenta, não com fogos nem aplausos, mas com algo muito mais poderoso, a liberação divina. Porque chega uma hora em que Deus decide agir, e quando Ele age, nada pode impedir. Você pode ter sido ignorado pelas pessoas, mas foi visto por Deus. Pode ter sido desacreditado pela sociedade, mas foi aprovado no céu. Pode ter sido rejeitado por oportunidades, mas foi selecionado pelo propósito. E agora, tudo aquilo que estava sendo gerado no invisível começa a se manifestar no visível. A fase do silêncio está acabando. A estação do mover chegou. Assim como aconteceu com José, ele suportou o silêncio. Foi fiel na prisão. Interpretou sonhos enquanto os dele pareciam esquecidos. Mas, de repente, o palácio precisou de alguém com exatamente o que ele carregava. E quando chegou o tempo de Deus, o que estava demorando, aconteceu em um só dia. O que parecia impossível aconteceu de forma inevitável, porque quando Deus decide abrir a porta, nem o inferno inteiro consegue fechar. Os que mantêm a fé mesmo na escuridão são os que recebem as maiores recompensas. Napoleon Hill. E agora é o momento da virada. Você achou que estava parado, mas estava sendo posicionado. Você achou que ninguém te via, mas o céu te acompanhava. O tempo todo. Você pensou em desistir, mas sua fé falou mais alto e por isso chegou a hora. A espera não foi perda de tempo. Foi construção de tempo. Tudo que você viveu até aqui serviu para alguma coisa. Cada oração sem resposta fortaleceu seu espírito. Cada não te preparou para o sim que estava a caminho. Cada comparação te ensinou a olhar para a sua própria jornada. Cada madrugada em silêncio foi uma semente no mundo espiritual. Você plantou e agora vai colher. Mas atenção, não como recompensa por esforço, e sim como resultado de obediência, fé e resistência. Se você crê que está entrando na fase onde Deus começa a agir, escreva: Eu esperei, e agora vou viver o que Deus prometeu. Essa frase é profética, e quem declara com fé atrai o mover. O tempo da liberação tem 3 sinais: paz interior, sem explicação. Antes mesmo da resposta externa chegar, algo dentro de você se acalma. Você para de lutar contra o tempo. Para de se preocupar com o que ainda não veio. Você só sente que está tudo sob controle. Isso é Deus sinalizando: eu estou agindo. Descansa. 2. Portas se abrem sem esforço. Você passa anos tentando algo. E, de repente, aquilo se encaixa. A pessoa certa aparece. O contato que parecia impossível se conecta. A ideia que você buscava surge no meio de uma oração. É Deus dizendo: agora sim. Agora você está pronto. 3. Reconhecimento sem autopromoção. Lembra quando você queria que todos te vissem? Agora você já não precisa disso. E exatamente por isso as pessoas começam a te notar, sem você forçar, sem você correr. Porque quando você se alinha com o céu alinha tudo ao seu redor. Napoleon Hill dizia: quando você está pronto para algo, isso aparece. Mas o universo não entrega antes que você esteja alinhado com aquilo que deseja. Você orou, esperou, confiou. Agora chegou o tempo de manifestar. Se esse conteúdo está te fortalecendo, envia para alguém que também está esperando algo de Deus. Você pode ser o canal que Deus vai usar para confirmar que a resposta está próxima. Quando Deus age, até o que deu errado começa a fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber: nada foi em vão. Aquela porta fechada foi livramento. Aquele silêncio foi proteção. Aquela perda
foi alinhamento. Aquela dor foi formação. E quando a graça chega, ela não vem como uma resposta isolada. Ela vem como uma reconstrução completa. Deus não entrega só uma bênção. Ele entrega contexto, clareza, consolo e convicção. E o que antes parecia confuso, agora se encaixa com perfeição. Hill dizia que o sucesso não é um evento, é uma consequência natural de preparo e perseverança. E é exatamente isso que você está vivendo agora. O fruto do invisível, a colheita da espera, o mover após o silêncio. O silêncio foi o plano. A liberação é a evidência. Você passou pela dor, suportou o invisível, manteve a fé. Agora chegou o tempo de ver com os olhos aquilo que você sustentou com o Espírito. É por isso que o silêncio de Deus é poderoso. Porque quando Ele fala, Ele muda tudo. Mas quando Ele se cala, Ele muda você. E talvez a maior transformação não é no que você vai conquistar agora, mas em quem você se tornou ao longo do caminho. Comente agora: eu não sou mais o mesmo. O silêncio me fortaleceu. Essa frase sela o processo. Mostra que você entendeu, que não desperdiçou a dor, que o céu pode confiar algo maior a você agora. Oração final. Senhor, eu sei que teu silêncio não foi descaso, foi cuidado, foi proteção, foi construção. Eu agradeço pelos nãos, pelas pausas, pelas portas que não abriram, porque agora eu entendo. Tudo estava sendo alinhado, tudo estava sendo preparado. E hoje eu declaro com fé: eu confiei no teu tempo, e agora vou viver aquilo que só o teu mover pode entregar. Amém. Você esperou, passou pelo silêncio, suportou o esconderijo, e agora começa a viver a liberação de Deus. Mas tudo isso, todo esse processo, não foi apenas para você ter uma vitória pessoal, foi para que você se tornasse instrumento, porque o verdadeiro sucesso nunca termina em quem o recebe. O sucesso legítimo é aquele que alcança outras pessoas, que transforma ambientes, que inspira destinos, que edifica vidas, e é sobre isso que vamos falar agora. Legado. O ponto mais elevado da realização pessoal é contribuir com algo maior do que você. Napoleon Hill, o mundo diz que sucesso é ter, mas a verdade é que sucesso de verdade é deixar valor, deixar exemplo, deixar rastro de fé, sabedoria, integridade. É quando você parte e o impacto do que você viveu continua ecoando. Propósito não é tarefa, é identidade. Durante toda a jornada você buscou respostas, direção, portas abertas. Mas talvez o que Deus sempre quis te dar não era apenas resultado, era entendimento. Você não foi criado para apenas conquistar. Você foi criado para refletir algo eterno. E só entende isso quem passou pelo processo. Porque é no escuro que a identidade é formada. É no silêncio que o caráter é forjado. É na espera que a convicção nasce. Agora que você atravessou tudo isso, você está pronto para viver o seu propósito com consciência. Comente aqui: agora eu entendi. Meu sucesso é semente para outros. Essa frase não só marca o fim dessa jornada, ela abre um novo ciclo. O ciclo do impacto. A colheita de quem esperou. Você não tem ideia do que está prestes a viver, porque quando Deus libera, Ele não entrega apenas o que você pediu. Ele entrega o que você está pronto para administrar. E por isso, Ele não te deu antes, porque você não queria pouco. Você queria certo. Você queria pleno. Você queria com propósito. E agora tudo se alinha. Pessoas certas se aproximam. Oportunidades verdadeiras aparecem. Suas palavras ganham peso. Sua presença muda ambientes, porque quem passa pelo processo carrega a autoridade, carrega a verdade, carrega a essência. O que Napoleon Hill chamava de maior riqueza. Muita gente acha que Pense e Enriqueça é um livro sobre dinheiro, mas não é. É um livro sobre valor interno. Hill dizia: riqueza verdadeira é quando sua mente está alinhada com um propósito, seu coração com gratidão e sua fé com coragem. Você pode ganhar milhões, mas se não deixar impacto, viveu em vão. Você pode nunca ganhar um prêmio,
Mas se mudar uma vida foi bem-sucedido. Você pode nunca ser reconhecido em massa, mas se for lembrado por integridade e fé, você venceu. Se alguma parte dessa série transformou sua forma de ver o silêncio de Deus, envia esse vídeo para alguém. Você pode ser a ponte entre a dúvida e a esperança para alguém que está quase parando. O maior legado é a fé sustentada. O que seus filhos vão dizer quando lembrarem de você? O que seus amigos vão sentir quando pensarem na sua jornada? O que sua audiência vai aprender quando ouvir seus vídeos daqui a 10 anos? Tudo isso é legado, e legado não é deixado no final da vida. É deixado todos os dias. Cada vez que você perdoa, cada vez que você escolhe não revidar, cada vez que você trabalha mesmo sem aplauso, cada vez que você escolhe fé em vez de ansiedade, você está construindo algo que não morre com você. Jesus nos deixou o maior legado de todos: serviço com amor. Ele não buscou glória. Ela veio como consequência da obediência. Não buscou fama, mas transformou o mundo. Não buscou likes, buscou almas. E riu, cada um à sua maneira, também deixou um legado, que a mente tem poder, mas que ela precisa estar a serviço de algo maior. Se você decidiu que sua vida será instrumento e não apenas conquista, comenta: quero deixar um legado de fé, coragem e propósito. O segredo dos que não param. Agora você chegou aqui. E talvez esteja se perguntando: o que eu faço agora? A resposta é simples: continue. Continue plantando mesmo quando ninguém vê. Continue sendo fiel mesmo quando parece pequeno. Continue servindo mesmo quando ninguém agradece. Continue criando mesmo quando o mundo estiver distraído. Porque o seu chamado não depende de curtidas, depende de constância. E os céus não premiam os mais famosos, premiam os mais fiéis. O silêncio de Deus te preparou para um propósito maior. Sucesso real é aquele que abençoa outros. Napoleon Hill viveu isso. Superou a dor, construiu com propósito e deixou legado. A verdadeira colheita é espiritual. Começa em você e continua através de você. Agora, você não está apenas vencendo, você está inspirando. A colheita. É agora, mas o efeito é eterno. Você chegou ao fim dessa série, mas o processo, esse só está começando, porque agora você entendeu que o silêncio tem voz, que o invisível tem propósito, que a dor tem valor e que o seu processo gerou raízes profundas. Você é a prova viva de que quem confia, colhe, e que quem espera no Senhor nunca será envergonhado. Se essa série falou com você, deixa nos comentários: fui moldado no silêncio. E agora, vivo com propósito. E se puder, compartilhe com alguém que ainda está sendo lapidado. Você pode ser a confirmação que o céu quer usar. Última oração da série. Deus, obrigado pelo silêncio. Obrigado por me esconder, por me preparar, por não permitir que eu chegasse antes da hora. Obrigado pelas portas que não se abriram, pelas pessoas que foram embora, pelos planos que caíram. Porque agora eu vejo, nada foi em vão. Eu não quero sucesso sem direção. Eu não quero aplauso sem essência. Eu quero deixar um legado que te glorifique. Usa minha vida, usa minha história, usa minhas palavras, e que tudo que eu vivi sirva para curar, inspirar e levantar outros. Amém. E lembre-se, o silêncio de Deus também é resposta, e às vezes é a mais poderosa de todas. Continue, confie e viva o propósito. Nos vemos na próxima mensagem.